Falar em educação, o que os livros infantis podem fazer pelas crianças? Você já pensou nisso? Pode trabalhar as emoções, pode trabalhar valores, enfim, tantas perguntas que a gente se faz. É o que eu vou conversar agora com a psicopedagoga Alexandra Sacarella. Alexandra, obrigada por ter vindo. E ela preparou pra gente, olha aqui, esse mundo encantado dos livros, né? E eu começo com essa pergunta, o que os livros infantis podem fazer tanto pelos nossos filhos? Então, nós temos que fazer o resgate da nossa infância mesmo. O sentar, o contar a história, trazer as emoções. Quando os nossos pais sentavam lá na sala, né, reuniam as crianças e contavam e faziam gestos, bocas, sons, né? Isso era muito gostoso. E hoje em dia, Mônica, nós estamos competindo com os recursos tecnológicos. Então, é muito difícil, né? A criança quer lá o celular para passar o dedinho, o tablet para contar a história, o joguinho. E os livros estão sendo deixados para trás. E é muito importante, porque o folhear o livro, o voltar, o ver o detalhe, utiliza áreas do cérebro em que a tecnologia não vai utilizar. Então, as crianças precisam ser tratadas como indivíduos infantis, como crianças. E não estão? Não estão. É muito mais fácil, né? A hora que a criança está lá ociosa, o pai oferece um tablet, um celular e a criança vai ver aquele desenho, vai ver aquela história. A Branca de Neve, o Patinho Feio, mas no filme e não na contação de história. E nós temos que usar recursos, ou pintar um nariz, ou colocar um chapéu, uma roupa diferente, pegar um fantoche, porque os livros não têm o barulho, não têm o movimento. Então, nós precisamos de fazer isso para ativar as áreas cerebrais que trabalham com a emoção. Que fantoche ali, se chama tanta atenção, até da gente, né? Isso. Então, coloca que a criança está triste, né? Pode contar na história, né? O simples fato de eu chamar a atenção e dizer, ele está triste, nossa, ele ficou tão feliz, a criança vai voltar a atenção. Isso faz a diferença aqui na cabecinha dela. E aonde nós trabalhamos emoções, costumes, tradições, nós passamos o recado através da história. Sabe o que eu estou pensando aqui? Que é tão legal, né? Tudo bem que as pessoas têm uma agenda muito tumultuada. Eu imagino que quem tem filhos seja, né, pior ainda. Mas você criar a hora da história? Sim, em casa. A rotina. Criança pede rotina. Então, se for antes de dormir, pode ser na hora do banho. Às vezes, naquele momento, né, você contar uma história, você passar um recado. Vou deixar você mostrar esse livro aqui, que muitas mães têm para os seus filhos, né? Isso. Vou mostrar ali para Na hora de você tá dando banho, se você quiser passar um recado, talvez não necessariamente, Mônica, você conte o que está escrito aqui. Então, a mamãe Patinho estava lá, ela foi tomar banho, aquela criança está com dificuldade de tomar banho. Aqui você vai estar chamando atenção, você vai estar trabalhando conceitos pedagógicos, as cores, os conceitos, em cima, embaixo, ele foi andando e aí ele mergulhou e lavou o cabelinho, a criança que está com dificuldade de tomar banho. Então, nós temos que criar um ambiente para passar as informações que nós precisamos. Às vezes o pai fala, mas eu não dou conta de contar uma história. Eu falo que naquele momento você é o centro das atenções. Então faça, se você vai contar uma história, né, do Chapeuzinho Vermelho, da Branca de Neve, você chega lá, quem bate, né? Isso a criança já vai prestar atenção. E isso ela vai ser reprodutora lá na frente. Porque ela vai contar também, do jeitinho dela. Diferente, Mônica, não sei se quando a gente era pequena, né, nós esperávamos a televisão para assistir o programa preferido. Era. Hoje em dia, a criança acordou, a mãe põe lá, na televisão, no celular, o programa e o desenho que a criança quer. Então, o que acontece? O limiar da criança está pequenininho. Ela não tem mais aquele tempo de espera. Quanto tempo eu vou esperar para ver essa história, esse desenho? Eu vejo a hora que eu quero. Né? E isso, para a nossa vida, não é assim. A gente não tem tudo a tempo e a hora. Né? Nós precisamos saber esperar. E é nessa contação, nessa brincadeira, é nessa formação de valores que nós precisamos de entrar. Eu vi que você trouxe, olha, tem aqui, né, virtudes e atitudes. É da Alice? Da Alice no País Mágico de Oz. O Mágico de Oz. Isso.
que trabalha muito... A questão da solidariedade, do companheirismo, né? Do pensar na dor do outro. Nós temos o livro da Carolina Cordeiro, né? Do Pedroca. O Pedro, o menino que sabia voar, que fala muito isso, a questão da inclusão, né? Da criança dentro da escola, o ajudar o próximo. Né? A gente tem a Branca de Neve, esses clássicos, né? Que estão aí na humanidade há muitos anos, esses clássicos, eles são recomendados, sim. Sim. O que nós temos que fazer? Às vezes, nós temos que adaptar o vocabulário de acordo com a faixa etária. Então, uma criança de 2 anos, eu não preciso de falar palavras complexas, porque às vezes eu não vou conseguir prestar atenção. Às vezes eu conto a história mostrando as figuras, do meu jeitinho. E conforme ela vai crescendo, eu vou ampliando esse vocabulário. E amplia o mundo dela, não é? Isso, porque a imaginação, né? Eu trago do concreto, que é a história, para a imaginação. Eu vou imaginar como é que era aquele ambiente, o que eu poderia estar fazendo. E eu posso introduzir, Mônica, como eu já disse, aquilo que eu estou precisando de trabalhar com a criança. Alimentação saudável, né? Nossa, a Branca de Neve comia maçã. O tanto que é importante as frutas para a nossa alimentação. Então, eu vou introduzindo falas dentro daquela história. E até a questão de respeito aos mais velhos. Eu estou vendo aqui essa história do Jeep, né? O Will, o Jeep teimoso. Isso. Trabalhar a teimosia, a desobediência. Toda criança passa por isso. Não é? Né? Mas eu posso ter um jeitinho através da história de mostrar para ela como eu posso lidar com essa emoção. E outro livro lindo, essa história é maravilhosa, tem criança que ama de paixão, mas às vezes não tenha visto o livro, só assistido ao filme, que é A Bela e a Fera. E nós percebemos, né, nós estamos saindo do carnaval, o resgate disso. A gente vê as meninas vestidas de Branca de Neve, de Cinderela, de Bela, e às vezes você vai questionar, é minha mãe que gosta, né? Então, os pais às vezes não sentam ali para contar aquela história. A criança acaba gostando porque vem de uma tradição, vem de valores, mas é muito importante de saber o conteúdo dessa história. Você falou que na primeira infância, você me falou aqui mais cedo, né? Na primeira infância é muito importante que as crianças tenham acesso a esses livros, não é? Que seria a partir de qual idade, Alexandra? Mônica, há estudos, né, que a partir dos 6 meses, a criança já desperta, ela já começa a reconhecer as coisas, né? Então, é isso que eu falei, nós temos que adaptar. E até quando? Às vezes você fala assim, começa com 6 meses e eu vou até quando? Olha, 8, 10 anos. Se nós tratarmos essas crianças como pequenos leitores, elas vão reproduzir isso, contando para o irmão menor, contando na história, elas vão ter facilidade da oralidade, de ir à frente, né, na escola para expor um trabalho. Então, nós temos que resgatar isso, igual eu falei, para trabalhar as áreas diferentes do cérebro. Atenção, concentração, memória, visão, a memória retroativa, de eu saber aquilo que eu lembrar daquilo que eu li, do que eu ouvi e reproduzir. Isso trabalha tudo, argumentação, isso vai ajudar quando ele for escolher uma faculdade, isso vai ajudar a conviver. Na produção de texto. Na produção de texto, que hoje ela está um pouquinho difícil. E o que acontece? Quando você pede um adolescente, né, para fazer uma redação, põe um argumento nessa redação, né? Escreve o que você fala sobre o que você acha sobre esse assunto. Se ele não foi um bom leitor, se ele não utilizou esses recursos de voltar, às vezes os meninos falam assim, eu fecho os olhos e eu vejo qual parte do livro que está aquela matéria, né? E muitas vezes hoje os meninos pegam os resumos do livro pelo tablet, pelo celular, e eles não conseguem resgatar essa memória. Que é importante, que você falou, que eu achei o máximo. Folhear, abrir, voltar, não é? Em olhar, cima, embaixo, gravar, associar o desenho com o que está escrito. E a nossa amiga Alexandra trouxe também, que eu achei sensacional, olha, a coleção Boas Maneiras. Com licença, me desculpe, né? Em casa, a higiene com o corpo, na escola, por favor e obrigado. Isso é sensacional. É o que nós precisamos de resgatar. Às vezes, em casa, né? A mãe tá lá, coloca o tênis, penteia o cabelo e nós não cobramos dos nossos filhos, porque é tudo no cotidiano, mas
Oi, mamãe, obrigado por você ter me ajudado a amarrar o tênis. Ele vai reproduzir isso lá na frente. E a gente vai ter uma sociedade diferente, para rimar com o que você falou. É o que nós estamos precisando. Uma educação mais valorizada. Deixa eu agradecer bastante a psicopedagoga Alexandra Sacarelli, falando tudo que os livros infantis trazem de melhor pra gente. Obrigada, viu? Muito obrigada pelo E volte convite. sempre com essa alegria toda, tá? Obrigada. Obrigada, Alexandra.